Alguém que você ama começou a apresentar mudanças sutis, mas que te preocupam. Talvez seja um olhar mais distante, talvez roupas que ficaram largas, talvez um cansaço que não existia antes. Muitas pessoas acreditam que na velhice a morte acontece de repente. Mas a verdade é diferente. O corpo quase sempre avisa, meses antes, às vezes até um ano antes. Ele começa a dar sinais silenciosos. O problema é que no dia a dia esses sinais parecem pequenos, parecem parte natural da idade, parecem algo passageiro, e só percebemos o significado real quando olhamos para trás. Mas muitas vezes já é tarde demais, tarde para se preparar. Tarde para aproveitar conversas importantes. Tarde para viver momentos com mais presença. Tarde para garantir que essa fase seja vivida com amor, dignidade e paz. Hoje eu quero conversar com você com calma e respeito. Neste vídeo, vamos falar sobre 5 sinais importantes que podem surgir até um ano antes do fim da vida de uma pessoa idosa. Não para causar medo, mas para trazer consciência. Entender esses sinais pode fazer toda a diferença. Pode te ajudar a oferecer melhores cuidados. Pode te ajudar a valorizar cada instante. E, acima de tudo, pode ajudar a garantir conforto e dignidade. Se você tem alguém acima dos 60, 70 ou 80 anos na sua família, fique comigo até o final. Essas informações podem te ajudar a se preparar emocionalmente e aproveitar melhor o tempo que ainda existe. Antes de continuarmos, me conta aqui nos comentários de qual cidade você está assistindo e escreva sim se você quer entender esses sinais com mais clareza e serenidade. Vamos juntos. Sinal número 1. Perda de peso significativa. Um dos primeiros sinais e também um dos mais importantes é a perda de peso não intencional. No começo pode parecer algo pequeno, um cinto que precisa ser apertado, mais um furo, roupas que começam a ficar largas, o prato que volta com metade da comida. Muitas famílias enxergam isso como parte normal do envelhecimento, mas é essencial entender algo. Perder peso sem motivo aparente quase nunca é um bom sinal. O que está acontecendo dentro do corpo. Com o avanço da idade já é esperado uma leve perda muscular, mas quando essa perda acontece de forma acelerada, pode indicar algo mais profundo. O corpo pode estar tendo dificuldade para absorver nutrientes. A digestão pode estar menos eficiente. A massa muscular pode estar diminuindo rapidamente. E quando isso acontece, surgem consequências importantes. Fraqueza maior, risco de quedas menor, resistência a infecções, recuperação mais lenta de doenças. É como se o corpo estivesse economizando energia. Mudanças no apetite. Outro fator muito comum é a redução do apetite. A comida já não parece tão saborosa. A fome diminui, as refeições ficam menores. Mas isso não é apenas uma questão de gosto, é fisiológico. À medida que o organismo desacelera, ele também reduz os sinais de fome. O metabolismo diminui, a necessidade energética cai, e o corpo começa a entrar em um modo de preservação. Doenças silenciosas. Além disso, a perda de peso pode estar relacionada a condições como insuficiência cardíaca, problemas renais, câncer, depressão, declínio cognitivo. Muitas dessas doenças se manifestam inicialmente apenas com perda de peso e fraqueza, sem dor, sem sintomas claros. O que fazer nessa fase? Muitas famílias tentam ajudar, oferecendo pratos preferidos, vitaminas, suplementos, bebidas proteicas. Mas se o peso continua caindo, é importante entender algo delicado. Nem sempre o problema é apenas a alimentação. Forçar grandes refeições pode causar desconforto. O foco passa a ser conforto. Pequenas porções, alimentos fáceis de mastigar, boa hidratação, respeito ao ritmo da pessoa. Se você perceber perda de peso significativa, acompanhada de fraqueza e menor apetite, não ignore.
Isso pode ser o corpo enviando uma mensagem importante. E compreender essa mensagem cedo pode mudar a forma como você vive os próximos meses com essa pessoa. Agora respire fundo, porque o próximo sinal costuma ser ainda mais evidente. E muitas vezes é interpretado de maneira errada pela família. Na próxima parte, vamos falar sobre fadiga extrema e fraqueza, um cansaço que vai muito além do normal. Vamos falar agora sobre um dos sinais que mais confundem as famílias. Sinal número 2, fadiga extrema e fraqueza profunda. Não estamos falando de um cansaço comum. Não é aquele cansaço depois de um dia cheio. É uma exaustão constante, persistente, que não melhora nem depois de horas de sono. Levantar da cama passa a ser difícil. Tomar banho exige esforço. Caminhar até outro cômodo parece uma longa jornada. Atividades que antes eram simples começam a parecer pesadas demais. E muitas famílias interpretam isso como preguiça, desânimo ou falta de vontade. Mas na maioria das vezes não é isso. É o corpo conservando energia. O que está acontecendo internamente. À medida que órgãos começam a funcionar de forma mais lenta, o organismo passa a priorizar apenas o essencial. O coração já não bombeia com a mesma eficiência. A circulação diminui, menos oxigênio chega aos músculos, o metabolismo desacelera, o corpo entra em modo de preservação. Por isso, muitos idosos nessa fase dormem mais horas por dia, precisam de cochilos frequentes, têm quedas bruscas de energia, parecem bem em um momento e completamente esgotados no outro. Isso pode começar meses antes do falecimento e costuma ser progressivo. O impacto emocional da fadiga. Talvez o aspecto mais doloroso não seja físico, seja emocional. Pessoas que sempre foram ativas, independentes e participativas podem se sentir frustradas, podem evitar conversas porque se sentem cansadas, podem recusar visitas porque não têm energia para interagir, podem abandonar hobbies que amavam. Não porque deixaram de gostar, mas porque simplesmente não conseguem. Isso pode gerar isolamento. E o isolamento acelera ainda mais o declínio. O que a família pode fazer? Aqui é importante mudar a perspectiva. Não se trata de incentivar esforço excessivo. Não se trata de insistir para que façam mais. Trata-se de respeitar limites, permitir descanso, criar momentos curtos e tranquilos, valorizar conversas simples e pausadas. Às vezes, 5 minutos de presença valem mais do que uma tarde inteira de atividades forçadas. Se você percebe que alguém que ama está constantemente esgotado, mesmo após descansar, preste atenção. Esse pode ser um sinal importante. E agora, vamos falar de algo que costuma assustar ainda mais. Sinal número 3. Confusão cognitiva ou retraimento. Talvez você tenha notado que aquela pessoa que sempre foi lúcida começa a se esquecer de detalhes. Esquece nomes, repete histórias, se perde em conversas, fica desorientada mesmo em ambientes familiares, ou então começa a falar menos, fica mais silenciosa, menos participativa, mais distante. O que muitos não sabem é que essas mudanças podem começar meses ou até um ano antes do falecimento. Por que isso acontece? O cérebro depende de fluxo constante de oxigênio e nutrientes. Quando a circulação começa a enfraquecer, a função cognitiva também pode declinar. Isso pode se manifestar como confusão frequente, dificuldade para tomar decisões, momentos de lucidez alternados com episódios de desorientação, mudanças de humor inesperadas. Alguns idosos ficam mais irritáveis. Outros se tornam excessivamente calmos e distantes. Não é necessariamente uma mudança de personalidade. É uma adaptação do cérebro. O isolamento emocional. Muitas pessoas nessa fase começam a se afastar socialmente. Não demonstram o mesmo interesse por conversas. Parecem indiferentes a assuntos que antes eram importantes. Isso não significa falta de amor. Significa menor energia mental para processar estímulos.
Para a família, essa fase pode ser dolorosa. Dá a sensação de que a pessoa está partindo antes do tempo, mas é importante lembrar, isso não é algo que ela controla. O melhor a fazer é falar com calma, usar frases simples, criar ambiente tranquilo, oferecer presença sem cobrança. Às vezes, o silêncio compartilhado é mais poderoso do que qualquer discurso. Se você notou esses sinais, não ignore. Eles podem ser os primeiros indícios de que corpo e mente estão entrando em uma transição. Na próxima parte, vamos falar sobre sinais físicos ainda mais claros. Mudanças no sistema imunológico, infecções frequentes, feridas que não cicatrizam. E por que isso acontece? Agora entramos em sinais físicos que costumam preocupar muito as famílias. E aqui é importante manter a calma. Sinal número 4. Sistema imunológico enfraquecido e infecções frequentes. Talvez você tenha percebido que aquela pessoa que quase nunca ficava doente começou a apresentar infecções repetidas, resfriados que demoram semanas para melhorar, infecções urinárias recorrentes, pneumonias que surgem com mais facilidade, feridas que não cicatrizam. Isso não é apenas coincidência. À medida que o corpo desacelera, o sistema imunológico também perde força. Por que isso acontece? O sistema imunológico depende de boa circulação e de energia adequada. Quando a circulação diminui e os órgãos entram em declínio, o corpo perde capacidade de defesa. Infecções que antes eram simples começam a se repetir. E o que é ainda mais importante, em idosos, infecções nem sempre se manifestam com febre alta. Muitas vezes, os primeiros sinais são cansaço repentino, confusão mental inesperada, falta de apetite, sonolência excessiva. Por isso é essencial observar mudanças sutis, feridas e cicatrização lenta. Outro sinal importante é a cicatrização mais lenta. Pequenos cortes demoram a fechar. Hematomas permanecem por mais tempo. Feridas podem reaparecer. Isso indica que o fluxo sanguíneo está comprometido. Menos oxigênio e menos nutrientes chegam aos tecidos. Para pessoas com mobilidade reduzida, surgem riscos maiores de feridas por pressão. E aqui entra um ponto delicado. Tratamentos parecem menos eficazes. Muitas famílias percebem que medicamentos que antes resolviam rapidamente, agora demoram mais para funcionar. Antibióticos podem não ter o mesmo efeito. Recuperações ficam mais lentas. Isso acontece porque o corpo já não responde com a mesma eficiência. Nessa fase, muitas vezes, o foco começa a mudar. Em vez de buscar a cura a qualquer custo, a prioridade passa a ser conforto. Hidratação adequada. Cuidados com a pele, ambiente tranquilo, evitar procedimentos invasivos desnecessários. Nem sempre insistir em tratamentos agressivos traz mais qualidade de vida. E agora, chegamos a um dos sinais mais marcantes. Sinal número 5. Mudanças na respiração e na circulação. Esse é um dos sinais mais visíveis. A respiração pode se tornar mais lenta ou superficial. Pode haver pausas entre uma respiração e outra. Às vezes, a respiração acelera e depois desacelera de forma irregular. Algumas pessoas apresentam um padrão rítmico chamado respiração de Cheyne-Stokes, caracterizado por respirações profundas seguidas de pausas. Essas mudanças podem começar de forma sutil. Com o tempo, se tornam mais evidentes. Circulação enfraquecida. Outro sinal comum é a mudança na temperatura das extremidades. Mãos frias, pés frios, nariz e orelhas frios ao toque. A pele pode ficar mais pálida ou levemente arroxeada nas pontas dos dedos. Isso acontece porque o corpo começa a priorizar órgãos vitais. O fluxo sanguíneo para extremidades diminui. Pode surgir também falta de ar com pequenos movimentos. Falar pode exigir pausas para respirar. Ficar deitado pode se tornar desconfortável. Dormir apoiado em travesseiros pode ser mais confortável. Em alguns casos,
pode haver acúmulo de líquido nos pulmões, gerando tosse persistente ou sons mais ruidosos na respiração. Para a família, essas mudanças podem ser assustadoras, mas muitas vezes são parte do processo natural de desaceleração do corpo. Nem sempre é possível reverter, mas é possível oferecer conforto, ambiente fresco, posição adequada, pequenos goles de água quando possível, presença tranquila. Na próxima parte vamos refletir sobre tudo isso. Como lidar emocionalmente com esses sinais, como transformar medo em cuidado e como viver esse período com mais consciência e serenidade. Se você chegou até aqui, eu quero primeiro reconhecer algo. Esse não é um tema fácil. Falar sobre sinais que podem indicar o último ano de vida de alguém que amamos exige coragem. Mas informação traz clareza. E clareza traz serenidade. Vamos recapitular com calma. Perda de peso significativa, fadiga extrema, confusão ou retraimento, infecções frequentes, mudanças na respiração e circulação. Esses sinais nem sempre aparecem todos juntos e nem sempre significam que o fim é imediato. Mas, quando começam a surgir de forma combinada e progressiva, indicam que o corpo pode estar entrando em uma fase de transição. E aqui está a parte mais importante. Compreender esses sinais não é sobre antecipar a morte. É sobre melhorar a qualidade do tempo que ainda existe. Muitas famílias, ao perceber essas mudanças, entram em modo de luta. Insistem para que a pessoa coma mais, se movimente mais, reaja mais, mas às vezes o que o corpo pede não é esforço, é cuidado, é conforto, é presença. Quando entendemos que o organismo está desacelerando, podemos mudar o foco. Em vez de tentar recuperar o que já não é possível, podemos investir no que realmente importa. Conversas sinceras. Histórias compartilhadas, memórias revisitadas, silêncios respeitados, mãos dadas. Esse período pode ser doloroso, mas também pode ser profundamente significativo. Aceitar não significa desistir, significa respeitar o ciclo natural da vida, significa garantir dignidade, significa evitar sofrimento desnecessário. Se você está vivendo essa fase com alguém que ama, respire fundo. Você não está sozinho. Milhares de famílias passam por isso todos os anos. E embora nunca seja fácil, compreender o que está acontecendo ajuda a reduzir o medo. Permite decisões mais conscientes, permite despedidas mais serenas. Às vezes, o maior presente que podemos oferecer não é intervenção médica, é companhia, é olhar nos olhos, é dizer, eu estou aqui. Se esse conteúdo trouxe clareza para você, escreva nos comentários o que mais te chamou a atenção. Compartilhe este vídeo com alguém da sua família. Essas informações podem ajudar filhos, netos, cuidadores. Se você ainda não está inscrito no canal, inscreva-se agora. Aqui falamos sobre envelhecimento com respeito, responsabilidade e humanidade. Ative as notificações para não perder os próximos conteúdos, porque compreender o envelhecimento é uma forma de honrar a vida. E enquanto há tempo, a oportunidade de amar melhor. Obrigado por ficar comigo até o final. Que você tenha serenidade, força e sabedoria para viver cada momento com consciência e carinho.